Opa, questãozinha da FPS, só a questão na tela, hein? Vamos lá. Questão muito interessante, a questão de radioatividade. Ó. Considere um balão fechado, contendo uma amostra com moléculas marcadas com isótopo radioativo. Como o isótopo sofre decaimento, a quantidade de moléculas marcadas cai com o passar do tempo. Lógico, né? A figura abaixo, que eu coloquei de lado, representa o balão em momentos diferentes. Cada esfera preta representa uma molécula marcada e o número de moléculas marcadas foi determinado após vários intervalos de tempo, não necessariamente iguais. Sobre esses intervalos de tempo, é correto afirmar o quê? Vê bem, inicialmente eu tenho quantas bolinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho inicialmente aqui, 12 moléculazinhas. Vamos por aí. No segundo momento, eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Eu tenho 9. Aí, olha, pessoal, vamos ver no terceiro momento quantas eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu tenho 6. Então, veja bem, eu tinha 12, passei a ter 9, agora eu tenho 6. No quarto balãozinho eu tenho 4. No quinto balãozinho eu tenho apenas 3. E no último balãozinho eu tenho 1. Olha, a sacada dessa questão. Na radioatividade, a gente tem o tempo de meia-vida. Exatamente. O que é o tempo de meia-vida? É o tempo necessário para que uma amostra se reduza à metade. Então, por exemplo, eu comecei com 12, depois da meia-vida, eu teria quantas? 6. Depois de outra meia-vida, eu teria quantas? 3. Então, pessoal, quando eu parti, olha para cá, vê. Quando eu parti com 12, para chegar até 6, isso aqui foi o chamado tempo de meia-vida. E o tempo de meia-vida equivale a quem? Delta T1, não é isso? Mais delta T2. É esse intervalo que vai ser a primeira meia-vida. Então, a primeira meia-vida é delta T1 mais delta T2. E quando eu partir de 6, a outra meia-vida é com quanto tempo? Quando eu chego a 3, não é? Então, 6 para 3, olha aqui, outra meia-vida. A outra meia-vida é quem? Delta T3 e delta T4. Aí aqui, eu tenho outra meia-vida. Então, a primeira meia-vida que eu tenho é delta T1 mais delta T2. Isso é uma meia-vida. É o período, nesse intervalo, reduziu a metade. Que vai ser igual a quem? A delta T3 mais delta T4, que é a outra meia-vida. Então, delta T1 mais delta T2 é igual a delta T3 mais delta T4. Ou seja, são duas meia-vidas. Então, esse primeiro intervalo, esse delta T1 e o delta T2 equivale a passar de 12 para 6. Meia-vida. Meia-vida é o quê? É o tempo para que a amostra se reduza à metade. E agora, de 6 para 3, foi quem? Delta T3 e delta T4. Então, o tempo para que a amostra se reduza à metade, ele é sempre o mesmo nessa amostra. Em qualquer amostra radioativa, você vai ter o tempo de meia-vida como o tempo para que aquela amostra se reduza à metade. Então, a primeira meia-vida é igual à segunda, que é igual à terceira, e assim vai. Então, a primeira meia-vida é quem? Delta T1 mais delta T2, e a segunda meia-vida é delta T3 mais delta T4. Então, delta T1 mais delta T2 é igual a delta T3 mais delta T4. Legal? Gostasse? Então, vamos embora.